Cassie Jo Stoddart foi morta por dois amigos da escola em 22 de setembro de 2006. O crime foi completamente planejado e inteiramente filmado do começo, meio e fim. E o mais bizarro desse caso é que o crime foi inspirado em um filme de terror muito conhecido nos dias de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e se você gosta de casos criminais e teorias, já vai se inscrevendo aqui no canal, porque todas as terças, quartas e sextas nós temos casos novos por aqui, tá bom? Aproveita e já curte o vídeo para me ajudar no engajamento, e também me siga nas redes sociais, porque por lá eu sempre posto conteúdos diferentes e além disso você vai estar interagindo diretamente e em tempo real comigo. E agora, bora pro caso. Cassie Jo Stoddart nasceu no dia 21 de dezembro de 1989. Ela morava em Pocatello, em Idaho, nos Estados Unidos, e as pessoas que moravam lá eram pessoas muito simples, que considerava a cidade extremamente segura. Ela era uma excelente aluna, sempre tirava notas boas, adorava estudar, não se metia em nenhum tipo de briga, nenhum tipo de discussão e tinha um futuro brilhante pela frente. Cassie morava com seus irmãos na casa dos seus avós e todo mundo que a conhecia dizia que ela era uma menina adorável, uma menina muito inteligente, que amava música, amava desenhos animados e cuidava da casa dos seus tios sempre que eles precisavam viajar. Ela também adorava animais e como seus tios tinham animais de estimação, ela sempre ficava na casa dele com a obrigação de cuidar dos seus animaizinhos sempre que eles estivessem fora da cidade. Quando ela tinha 16 anos, ela começou a namorar um menino chamado Matt Beckham. Eles estavam juntos há mais ou menos 5 meses e o Matt tinha dois amigos que acabou apresentando a ela e esses amigos se tornaram amigo comum do casal. Esses meninos se chamavam Torrey e Brian. O Torrey nasceu no dia 14 de julho de 1990 e o Brian nasceu no dia 21 de março de 1990. O Brian viveu toda a sua infância na cidade de Utah e depois ele acabou se mudando junto com a sua família para a cidade de Pocatello, onde começou a estudar na mesma escola onde o Matt estudava e por isso eles acabaram se conhecendo e tornando-se amigos em comum. O Brian acabou ficando mais amigo do Torrey porque eles tinham muitas coisas em comum. Eles amavam filmes, eles adoravam filmes de terror, eles gostavam também de filmar e eles faziam isso como se estivesse elaborando os seus próprios filmes. À noite do dia 22 de setembro de 2006, a Cassie foi até a casa do seu tio Allison e Frank, que ficava fora da cidade. Ela ficou responsável de cuidar dos animaizinhos de estimação que a família tinha, enquanto seus tios passavam o final de semana fora da sua casa. Naquela noite, por volta das 18 horas, o Matt, que era namorado dela, foi até a casa dos tios dela visitá-la e ficou por lá algum tempo. E logo depois ele decidiu convidar os seus dois melhores amigos, que era amigo em comum do casal, para participar de uma festinha e eles assistirem um filme juntos. Assim que os meninos chegaram na casa dos tios de Cassie, ela apresentou toda a casa, fazendo como se fosse um tour ali pela casa dos tios, mostrando cada cômodo, contando as histórias da foto. E enquanto os meninos estavam passeando pela casa, eles foram até o porão e abriram o portão que dava acesso à rua. Ninguém conseguiu perceber que os meninos haviam feito isso, então todo mundo voltou para a sala de estar e começaram a assistir um filme. Durante o filme, o Brian e o Torrey decidiram ir embora, eles disseram que queria ver um outro filme no cinema, então o casal continuou na sala de estar, assistindo o filme que eles estavam vendo, e os meninos saíram da casa e foram em direção ao cinema. Mas ao invés de assistir o filme como eles disseram que faria, eles voltaram para o bairro onde ficava a casa dos tios de Cassie e vestiram roupas pretas, colocaram luvas e uma máscara branca. Eles entraram na casa dos tios de Cassie através do portão do porão que eles haviam deixado aberto
antes de sair da casa. Os meninos entraram no porão, trancaram a porta e ficaram fazendo vários barulhos a fim de incomodar ali o Matt e a Cassie para fazer com que eles descessem até o porão. Mas como eles estavam assistindo TV na sala de estar e a TV estava um pouco alta, eles não ouviram o barulho e os meninos acabaram entendendo que eles não iam descer, que eles não tinham ouvido o barulho que eles estavam fazendo, então decidiram desligar o disjuntor geral da casa que ficava no porão. Eles desligaram o disjuntor geral, o Matt e a Cassie até pensaram em, de repente, ir até o porão, mas eles decidiram não ir porque estava muito escuro, eles não tinham lanterna, então decidiram ficar na sala de estar aguardando para ver se a luz ia voltar, e algum tempo depois os meninos acabaram ligando novamente o disjuntor geral da casa, porque entenderam também que o casal não iria descer até o porão. A Cassie ficou muito assustada com aquela situação toda. Ela notou que o cachorro da casa ficava olhando para a escada que dava acesso ao porão, latindo e rosnando de tempos em tempos. Aquilo deixou ela muito amedrontada, ela começou a se sentir insegura em ficar naquele lugar sozinha. Então Matt acabou ligando para a mãe dele e perguntando se poderia passar a noite ali na casa dos tios dela com a Cassie, porque ela estava sentindo um pouco de medo. Mas a mãe do Matt acabou dizendo que ele não poderia ficar lá e que se eles quisessem, a Cassie poderia ir com eles e dormir na casa deles e que no outro dia ela voltaria para ver como estavam os animais. Mas como a Cassie tinha se comprometido com seus tios que passaria a noite com os animais de estimação, ela não quis quebrar com a sua palavra e acabou decidindo ficar na casa, mesmo sozinha e mesmo sentindo muito medo. O Matt, então, acabou indo embora por volta das 22h30, a mãe dele passou por lá, levou o menino e desde aquele momento ele não conseguiu mais ter contato com a Cassie. Assim que chegou em casa, ele tentou fazer algumas ligações para ela, mandou alguma mensagem, mas ela acabou não retornando as ligações e também não respondendo as mensagens. Ele acabou achando que ela tinha dormido, estava cansada e que no outro dia ela retornaria o contato com ele. Enquanto isso, assim que o Brian e o Tori ouviram o Matt saindo pelo portão, eles começaram a fazer mais barulho no porão a fim de fazer com que a Cassie descesse até o porão onde eles estavam escondidos. A Cassie acabou não descendo, então os meninos desligaram o disjuntor da casa novamente. A Cassie também não desceu até o porão, então os meninos ficaram cansados de esperar e decidiram subir e ir até a sala de estar onde estava a Cassie. O Brian estava armado com uma adaga e o Tori estava com uma faca de caça. Eles, assim que subiram a escada, encontraram a Cassie deitada no sofá da sala, então eles atacaram brutalmente a menina, golpeando-a mais de 30 vezes, quando somente 12 dos ferimentos que ela teve foi suficiente para que ela perdesse a sua vida. E assim que perceberam que ela já não estava mais viva, os meninos fugiram da casa e esconderam as armas do crime. No dia seguinte, a mãe da Cassie também tentou ligar para ela, mandou mensagem, tentou se comunicar com a filha, mas ela não atendia o telefone e também não respondia nenhuma das mensagens. O Matt até chegou a comentar com os meninos que ele estava preocupado com a Cassie, que ele queria ir lá saber o que estava acontecendo. Ele não estava conseguindo contato de forma nenhuma com ela e os meninos apenas ficaram calados e disseram que não podia ir lá naquele momento porque tinham que fazer alguma outra coisa. E aí acabou que o Matt não foi verificar se ela estava bem, a mãe dela também não foi, e eles continuaram tentando contato por telefone com ela. No dia 24 de setembro, 2 dias depois, os tios de Cassie voltaram para casa. A prima de Cassie, de 13 anos, entrou na sala e viu toda aquela cena. Eles imediatamente chamaram a polícia e todo mundo foi alertado do que tinha acontecido com a Cassie. E o mais curioso disso tudo é que assim que a polícia contou pro Matt o que tinha acontecido com a Cassie, ele não demonstrou nenhum tipo de emoção e por isso ele logo foi considerado o principal suspeito do crime. O Matt foi chamado para prestar o
seu depoimento. Ele foi a última pessoa que teria visto a Cassie com vida, mas o Matt acabou comentando que naquele dia eles estavam em 4. Havia o casal e também Brian e Tori estavam no local. Durante um período da noite, quando Brian e Tori foram embora, ele ligou para o amigo e o amigo estava sussurrando no telefone, então ele achou que realmente os meninos estavam no cinema, mas na verdade eles estavam sussurrando porque eles estavam dentro da casa, escondidos, onde Matt estava com Cassie. A polícia acabou chamando Brian e Tori para prestar o seu depoimento. Os meninos contaram a mesma história, eles disseram que foram ao cinema, assistiam filmes juntos, mas muitas coisas na história dos meninos não batiam. Eles não lembravam o nome do filme que eles tinham assistido e também não lembrava nenhum detalhe do filme. Por isso a polícia começou a achar que tinha alguma coisa a mais naquela história. A polícia foi até a bilheteria do cinema e a pessoa que estava responsável por trabalhar naquela noite disse que não se lembrava de ver nenhum dos dois meninos na bilheteria comprando ingresso e entrando na sala do cinema naquele dia. Os investigadores então decidiram chamar o Brian e o Tori novamente para prestar um segundo depoimento. A polícia contou para ele tudo que havia descoberto, então naquela altura não adiantava mais mentir para os policiais. Então os meninos decidiram contar o que de fato tinha acontecido. Eles disseram que quando chegaram na casa, a Cassie apresentou toda a casa para eles e que durante o passeio para conhecer a casa dos tios dela, eles abriram o porão que dava acesso à rua e foi por esse porão, por essa entrada, que eles entraram na casa e acabaram se escondendo, aguardando o Matt sair para que ela ficasse sozinha e que eles pudessem cometer o crime. Eles disseram também que, na verdade, eles não queriam que o crime tivesse aquela finalidade, eles queriam apenas assustar, fazer uma pegadinha para que ela sentisse medo, eles conseguissem assustar ela, mas que acabou sendo uma pegadinha que deu muito errado. Durante as investigações, a polícia descobriu que Brian e Tori havia gravado todo o plano de assassinato da Cassie. Eles haviam gravado uma fita enquanto ainda estava na escola e as provas que a polícia tinha era pares de luva, faca, garrafa de água oxigenada, fósforo, botas, roupas, máscaras e um caderno, além da fita de vídeo, onde os meninos contavam o plano que eles tinham desenhado. No caderno que a polícia encontrou tinha uma lista chamada Lista da Morte, onde tinha vários nomes de pessoas que eles desejavam matar, incluindo o nome da Cassie, que estava naquela lista também. Por isso, Brian e Tori foram presos imediatamente, acusados de assassinato e de conspiração para assassinato. O Brian acabou entregando o Tori, ele disse que tudo que ele fez foi a mando do Tori, que ele não tinha nenhuma vontade em cometer os crimes ou em gravar aquele tipo de conteúdo, mas o Tori disse que aquela ali não era somente culpa dele, e no final a polícia acabou vendo que os dois queriam cometer o crime, aquilo era um plano que foi desenhado e planejado pelos dois meninos. A polícia acabou tendo acesso também às fitas que eles gravaram antes do crime e também a fita que eles gravaram durante e depois do crime. Havia uma fita de gravação antes do crime onde Brian dizia, abre aspas, provavelmente tentamos mais de 10 vezes, mas eles nunca estavam sozinhos em casa. Tori disse, ou quando o fizemos, seus pais apareceram. E Brian respondeu, você precisa ser paciente e nós somos pacientes. E agora nós vamos pegar a nossa primeira vítima sozinha em casa. Ele disse também na gravação, eu sinto muito pela família da Cassie, mas ela teve que ser a última. Temos que continuar com o plano e ela é perfeita, então deve morrer. A polícia também localizou uma fita que eles gravaram depois que cometeram o crime e na fita os meninos diziam o seguinte, Brian disse, abre aspas, eu acabei de matar a Cassie, acabamos de sair da casa dela, essa não é uma piada, eu a esfaqueei
Na garganta e vi seu corpo sem vida. Simplesmente ela desapareceu. Eles mencionaram durante as gravações que o crime que eles cometeram foram baseados em vários ataques de serial killer, no caso que aconteceu em Columbine e também no filme de terror chamado O Pânico. Tori e Brian foram acusados de assassinato em primeiro grau e foram condenados cada um à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Se o crime que Tori e Brian cometeu foi de fato inspirado em vários filmes de terror, inclusive no filme de terror O Pânico, ou se tudo aquilo foi tirado da cabeça daqueles meninos, a gente nunca vai conseguir entender. Esse foi o caso de hoje. Eu quero muito que você deixe aqui pra mim a sua opinião, o que você achou desse caso, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar aqui pra mim o seu comentário e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo! Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!